Olá, pessoal! Nós somos alunos do segundo período de Medicina Veterinária da PUC Toledo, Paraná, e iremos falar um pouco mais para vocês sobre a replicação do DNA, um trabalho sugerido pela professora Camila de Genética, mas primeiro iremos nos vestir a caráter. Eu irei agora falar para vocês sobre a introdução da replicação do DNA e sobre os pontos principais da replicação do DNA. Bora lá? Falar um pouquinho sobre a introdução do DNA e uma história um pouco vergonhosa que tem atrás sobre ele, como foi descoberto sua forma molecular. Bom, Rosalind Franklin era uma mulher que se formou em 1941. Ela foi uma mulher de não muito renome na época. Ela conseguiu terminar seu PhD 4 anos depois de ter se formado em Ciências da Natureza e foi chamada para trabalhar com um dos grandes cientistas da época. Ela trabalhava com imagens de raio-x e nesse período ela conseguiu descobrir a fórmula molecular do DNA e mostrou para o seu chefe, o mentor. Porém, ele não deu grande importância, não demonstrou grande importância para ela. E ela seguiu com o trabalho dela, mas este professor, esse cientista, pegou e levou seu trabalho para outros 2 cientistas. E esses cientistas desenvolveram uma tese e resolveram apresentá-la. Com isso, eles ganharam um prêmio Nobel da época. Hoje em dia já se reconhece que esse mérito é todo da Rosalind, mas na época isso não foi reconhecido, tanto que esses cientistas tiveram muita vantagem com isso. Mas agora vamos para os pontos principais. Bom, os pontos principais da replicação é que a replicação do DNA ela é semiconsertiva. Ela vai se completando aos poucos, ela se divide e vai se completando. Ela nunca é eliminada por completo e tem um novo de uma só vez. E o novo DNA, como eu disse antes, ele é feito por enzimas denominadas de polimerase, que necessitam de um molde, seria um primer, um iniciador, e sintetizador de DNA na direção 5' para 3'. Eu não vou explicar isso completo, por causa que isso vai ser explicado no decorrer do vídeo. Bom, durante a replicação do DNA, uma nova fita, chamada fita líder, é feita com uma peça contínua. A outra fita tardia é feita em pequenas partes, por isso que é chamado de semiconsertivo, como aparece no slide anterior. A replicação do DNA ela requer outras enzimas, além do DNA polimerase, incluindo o DNA primase, o DNA helicase, o DNA ligase e o DNA topoisomerase. Bom, isso vai ser explicado no decorrer do vídeo. Aqui é só uma breve introdução e eu passo a palavra para os meus colegas. Olá, pessoal! Agora vamos falar sobre o início da replicação do DNA. Antes disso, temos que falar de algumas coisas. Para lembrar, a replicação sempre vai começar de um local específico, que também é chamado de origem da replicação, e que a molécula de DNA é constituída por 2 cadeias torcidas entre si, que se formam a dupla hélice, ou seja, fita dupla. Cada fita é composta por uma sequência de 4 bases químicas representadas pela letra A, C, G e T. Lembrando que essas cadeias são fracas, pois na hora da replicação elas terão que ser separadas. As 2 fitas são complementares. Isso significa que onde se encontra o C, sempre haverá o G. Onde se encontra o A, sempre haverá o T, para complementar. Elas nunca trocam de parzinhos, sempre será o mesmo. A de adenina, T de timina
C de citosina, G de guanina. O DNA sempre vai de 5' para 3' e terá uma fita complementar que vai de 3' para 5'. A primeira etapa da replicação do DNA é a separação das duas cadeias, que é feita por uma enzima chamada helicase. A função da helicase é ir avançando e ir desenrolando o DNA, quebrando as pontes de hidrogênio das bases nitrogenadas. Conforme o DNA se abre, são formadas duas cadeias simples e começa a tomar o formato de Y. Juntos compõem o que é chamado de bolha de replicação. Lembrando que esse formato de Y também pode ser chamado de garfo de replicação. Então, quando a fita de DNA está sendo separada, vão sendo formadas duas fitas simples, uma do lado de cima e a outra do lado de baixo. A fita que vai de 5' a 3', que é a fita de cima, está sendo feita ao mesmo tempo que está sendo cortada, porque ela caminha junto com o garfo de duplicação. Essa fita é chamada de fita líder. A primase faz um primer de RNA ou um curto trecho de ácidos nucleicos complementar ao molde. Um prime típico tem cerca de 5 a 10 nucleotídeos. O prime inicia a síntese de DNA. Isso é, ele começa uma construção da nova cadeia de DNA. Então, a primase tem a função de formar o primer de RNA, que será complementar à fita e também será o início da replicação do DNA. A enzima de DNA polimerase se liga ao primer, então vem uma enzima polimerase, se liga ao primer e fará a nova fita de DNA, sempre em direção das 5' para 3'. Enquanto isso, uma fita vai ficar na direção contrária, que é de 3' para 5', que será a fita de baixo. Essa é a fita de cima e a fita de baixo é de 3' para 5'. Isso faz que seja necessário que as duas novas fitas sejam feitas de maneiras diferentes. DNA polimerase são responsáveis pela síntese do DNA. Elas adicionam nucleotídeos um por um à fita crescente de DNA, incorporando somente aqueles que são complementares à fita molde. Vou falar também algumas características do DNA polimerase, né? Sempre precisam de uma fita molde, adicionando nucleotídeos somente na terceira linha de uma fita de DNA. Não conseguem dar início à formação de uma cadeia de DNA, requerem uma cadeia pré-existente ou uma pequena sequência de nucleotídeos chamada primer. Elas revisam ou conferem, né, seu trabalho removendo a maior parte dos nucleotídeos erroneamente, adicionando à cadeia. A adição de nucleotídeos requer energia. Essa energia vem dos próprios nucleotídeos, que possuem 3 fosfatos ligados à sua estrutura. Quando a ligação entre os fosfatos é quebrada, a energia é liberada e usada para formar uma nova ligação entre o novo nucleotídeo e a cadeia crescente. Conceito básico. A replicação do DNA é semiconservativa, o que significa que cada fita na dupla hélice atua como modelo para a síntese de uma nova fita complementar. Esse processo tem início com uma molécula e leva à formação de 2 moléculas filhas, cada uma com uma dupla hélice recém-formada, contendo uma fita nova e uma velha. Temos também o fator do processo da célula.
Elas precisam copiar seu DNA rapidamente e com poucos erros, para não ocorrer risco de ter problemas. Para isso, utiliza uma variedade de enzimas e proteínas que trabalham juntos para garantir que a replicação do DNA seja eficiente e precisa. A contínua, o DNA polimerase vai adicionando bases uma por uma na direção de 5' a 3' do primer. A outra cadeia, a fita descontínua, não pode ser feita de maneira contínua, porque ela ocorre para o sentido oposto. A DNA polimerase só pode fazer esta fita em uma série de pequenos pedaços, chamados fragmentos de Okazaki. Cada fragmento é iniciado com um primer de RNA. A DNA polimerase, em seguida, adiciona uma linha curta de bases de DNA da direção de 5' para 3'. O próximo primer, então, adicionado mais anteriormente na fita descontínua, um outro fragmento de Okazaki é então feito e o processo é repetido novamente. Assim que o novo DNA foi feito, a atividade exonuclease da enzima remove todos os primers de RNA a partir de ambas as cadeias de DNA. Outra enzima, DNA polimerase, em seguida preenche as lacunas deixadas para trás com o DNA. Finalmente, a enzima DNA liga-se e conecta aos fragmentos de DNA em ambas as extremidades dos fragmentos para formar uma cadeia dupla contínua. A replicação do DNA é descrita como semiconservadora, uma vez que cada molécula de DNA é constituída por uma cadeia de DNA mãe conservada e uma nova. Vamos diminuir a imagem e ver como as enzimas e proteínas envolvidas na replicação trabalham juntas para sintetizar um DNA novo. A ilustração mostra o garfo de replicação. A helicase enrola a hélice e as proteínas de ligação, a fita simples, evitam que a hélice se forme novamente. Topoisomerase evita que o DNA se enrole muito fortemente à frente do garfo de replicação. A DNA primase forma um primer de RNA. A DNA polimerase amplia a fita de DNA a partir do iniciador de RNA. A síntese de DNA acontece somente na direção 5' para 3'. Na fita líder, a síntese de DNA acontece sem interrupções. Na fita tardia, a síntese de DNA reinicia-se muitas vezes à medida que a hélice se desenrola, resultando em muitos fragmentos curtos chamados fragmentos de Okazaki. A DNA ligase une os fragmentos de Okazaki em uma única molécula de DNA.